Gostaria de te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 13, versículo 5. Salmos, capítulo 13 e versículo 5. Quem escreveu esse salmo foi Davi, e a gente vai ler só um versículo do Salmos 13, capítulo 13, versículo 5. A minha Bíblia diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, nós amamos a sua palavra que é incorruptível, Senhor, essa semente que é poderosa para transformar a nossa vida. Espírito Santo, nós damos o controle nas suas mãos, nós abrimos nosso coração, a nossa mente alerta para receber, Senhor, essa semente que é poderosa, Senhor, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor. Vem separar aquilo que é teu, aquilo que é do nosso coração enganoso. Espírito Santo, venha e toma teu lugar em nosso meio, que seja a tua voz que fale a nós, porque nós queremos, ó Pai, confiar e nos lançarmos em ti, em nome de Jesus. Queridos, quando eu estava orando, essa palavra, uma confiança inabalável, o Espírito Santo começou a me falar alguns meses atrás. E depois da palavra do pastor Tomás, que ele pregou sobre fidelidade, foi assim, virou uma chave no meu coração. Eu falei, tem que ter uma palavra sobre confiança. Porque a confiança e a fidelidade, a fé, né, crer, ela é junto, você não consegue desmembrar essas coisas. Inclusive, na mensagem que a Júlia pregou, ela falou uma dos processos de maturidade sobre confiança, e eu queria trazer uma mensagem só sobre isso, uma confiança inabalável. Porque às vezes a gente acredita que confia no Senhor, ou que a gente vive confiando, mas de fato às vezes a gente não entende o que isso significa. E eu queria que a gente pudesse nessa noite caminhar nessa jornada para a gente entender e desfrutar mais a respeito do que o que significa confiar no Senhor e ter uma confiança inabalável. Bom, o ano 2024, o ano do bom caminho, a gente tem falado que o caminho pressupõe um processo. A gente ouviu isso, né, de vários pregadores aqui. Agora, existe algo importante, que esse bom caminho, a gente disse já uma vez, não significa que é um caminho fácil, pelo contrário, é um caminho difícil. Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, não é só dificuldade de passar por essa porta, ele diz que o caminho que conduz à perdição é um caminho largo, é um caminho espaçoso, e muitos vão por ele, mas o caminho que conduz à vida, a porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos encontram. Quando a gente pensa em caminho apertado, na nossa vida hoje, não faz muito sentido o que significaria um caminho apertado, mas imagina que naquela época eles não tinham pavimentações como nós temos, no sentido de cortar assim montanhas. Hoje a gente corta montanha e faz túnel, né? Ou a gente realmente assim lapida a montanha e faz rodovias, quando você sobe a serra, por exemplo. Mas antigamente não, eles tinham desfiladeiros ou às vezes passavam até por túneis, cavernas. Quando você vai estudar, inclusive eu dei uma pesquisada no comentário de Eliot, ele fala caminho estreito, literalmente, pressionado ou cercado entre paredes ou rochas, como um caminho e um desfiladeiro na montanha. Então você imagina um viajante tendo que passar por um caminho apertado que ele tenha realmente assim que se espremer, que ele tem que desviar de rochas pontudas, ou que ele esteja passando um desfiladeiro que ele tem que, né? Já viu aqueles filmes? Que o pessoal está aqui assim, ó, olha lá para baixo para não cair. Isso significava um caminho apertado na época para eles. Agora, eu não sei se você já fez alguma trilha assim, mas uma vez, quando eu era adolescente, a gente foi para um lugar onde tinha umas cavernas. Quem já fez um passeio nas cavernas, que você tem que entrar com a lanterninha na cabecinha, e aí tem o guia, tem uma corda, e de repente chegava num momento em que você tinha que passar por um buraco, que você olhava e falava assim, cara, eu não vou entrar nunca aí nesse buraco. Eu não tenho claustrofobia, eu não sei quem tem, mas quem tem assim, não chega nem perto de um lugar desse, né? Mas realmente, o instrutor, quando ele falava, olha, é o jeito que você passa, e ele passava na nossa frente, trazia uma confiança de que ia dar certo. E realmente dava certo. Eu nunca entraria ou passaria por um lugar desse sem um instrutor. E aqui vem um princípio importante sobre confiança que a gente vai entrar. Eu perguntei na minha rede social, no Instagram,
sobre por que algumas pessoas não confiam em Deus. Por que a gente acha que algumas pessoas não confiam em Deus? Ou nós mesmos, às vezes, não confiamos em Deus. E eu tive 3 respostas que foram, assim, as que mais teve. 75% das respostas de por que não confiamos muitas vezes em Deus, as pessoas responderam: as pessoas têm dificuldade de conhecer a Deus por não conhecê-lo. Não se pode confiar em quem não se conhece. É uma verdade. Isso faz parte de uma dificuldade de confiar em Deus. 15% das respostas foi pelo medo de se frustrar porque projetam uma imagem humana em Deus. Homens frustram as nossas expectativas. E 10% respondeu pelo medo de perder o controle, acreditam que sabem o que é melhor para elas mesmas. Sabe, tudo isso que a gente falou aqui, né, a respeito de não poder confiar em quem não se conhece, a respeito de ter medo de se frustrar ou se decepcionar, porque projetam a imagem no homem em Deus, alguém falho, que pode nos deixar, sabe, sermos decepcionados. E também o fato de que o medo de perder o controle, eles acreditam que sabem o que é melhor para elas mesmas. Agora, eu estava meditando e eu estava pensando que tudo isso faz parte de um crescimento de confiar. Mas se a gente parar para pensar, a maioria de nós não confiamos, a maioria das pessoas não confiam totalmente em Deus, não é porque não o conhecem. Porque se eu perguntar aqui para nós, quem tem certeza que Deus é bom, a maioria vai dizer que tem certeza que Deus é bom. Sim ou não? Que Deus ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é gracioso, que Ele é generoso. Todos nós não teremos nenhum problema de falar que sim, Ele é. Então, se eu pergunto se Deus é confiável e a gente diz sim, por que a dificuldade de confiar? E aqui vem a resposta. Eu acredito que o princípio de confiar vem com o fato de você ter que acreditar de verdade, crer e dar um passo. Porque olha só, o que significa confiar? Presta atenção comigo. Eu estava uma vez numa célula, assim acontece comigo. A gente estava numa célula, eu estava supervisionando, acho que uma célula. Aí, de repente, veio alguém falou sobre, a mensagem tinha a ver com confiar, e na hora veio assim, eu falei, nossa, o Espírito Santo trouxe um negócio para mim. A gente fala confiar, presta atenção. Antigamente, quem aqui tem mais idade vai lembrar, e quem veio de interior sabe que lá tem também. Às vezes, na vendinha, na esquina, as pessoas vendiam fiado. Quem sabe o que é comprar fiado? A galera sabe que é comprar fiado, né? Todo mundo quebrado, né? Comprar fiado. Às vezes no colégio lá tinha lá cadernetinha. Anota meu nome aí, na padaria às vezes, comprava fiado. O que era comprar fiado? Era você pegar os produtos, ali a loja, ela entregava para você os produtos, e no começo do próximo mês você ia lá tirar as contas, falar, ó, você deve tanto, né, que você pegou no mês passado. Isso era vender fiado. Agora, a palavra confiar tem tudo a ver com vender fiado. Porque a palavra confiar é dar crédito, é depositar crédito. Vender fiado é a mesma coisa. Quando a gente não usava os cartões de crédito, muito tempo atrás, as pessoas compravam e vendiam fiado. O tempo foi passando e aí, de repente, você entra agora nas lojas, na menor que seja, está escrito, não vendemos fiado. Né? Por que isso? Porque agora existe cartão de crédito, mas não só isso. As pessoas deixaram de confiar nas outras pessoas, deixaram de dar crédito às outras pessoas. E aqui vem um princípio importante. Quando o homem da venda, presta atenção, quando o homem da venda, da verdureira, da padaria, ele vendia fiado, ele não vendia fiado porque tinha certeza que ia receber o pagamento. Ele vendia fiado porque ele tinha segurança de assumir um prejuízo momentâneo. Quem vendia fiado não vendia porque tinha certeza de que receberia o pagamento, mas vendia porque tinha segurança de assumir um prejuízo momentâneo. Quando a gente fala que confia em Deus, a gente espera que Ele faça exatamente o que a gente gostaria que Ele fizesse. Isso não é confiar. Confiar é ter segurança de assumir um prejuízo momentâneo, das coisas não saírem como a gente planejava. Por quê? Porque o princípio de confiar, a fé de confiar, é você depositar no caráter de quem está confiando, de quem está fazendo a promessa. Então, quando a gente diz que confia em Deus, a gente está dizendo que não só crê nele, mas Ele pode fazer o que a gente não espera. E a gente pode assumir um prejuízo momentâneo. Para perseverar até o fim nessa jornada cristã,
a gente precisa confiar. Um exemplo do casamento, presta atenção. Você vai casar com uma pessoa, eu vou dar o exemplo meu e da minha esposa, Marissa. Nós nos casamos em 9 meses que nos conhecemos. Nossa. Foram 4 meses presenciais e 5 à distância. Eu conheci pessoas que oraram 3 anos, 5 anos, se casaram e não estão mais juntos. Antigamente, não é dia dos namoradores, fica tranquilo, tá? Siga solteiro. Antigamente, na época dos nossos avós, o casamento era arranjado, irmão. Quando eu estava fazendo uma promessa para ela, lá no altar, de que eu seria fiel até que a morte nos separe, eu não estava fazendo com a garantia de que ela ia cumprir a parte dela. Mas eu estava fazendo com a segurança de assumir um prejuízo. Porque confiar é uma decisão. Agora, se eu precisasse conhecê-la intimamente, profundamente, para confiar nela, ser parceira o resto da minha vida, quanto tempo ia demorar isso? Então as pessoas às vezes falam que não confiam em Deus porque não conhecem. Não confiam em Deus porque não decidiram confiar. Elas não quiseram acreditar de verdade que Ele dizia que Ele é quem diz ser e que Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Então, você percebe que a gente está querendo que Deus se revele de uma maneira que a gente possa ter certeza que Ele não vai decepcionar, para depois confiar. Não é assim que funciona confiar. E a gente vai ver na palavra de Deus a história de um homem chamado Abraão, que ensinou e se tornou pai da fé, o que significava confiar. Agora presta atenção, olha só. Um outro exemplo, eu falei do casamento, mas recentemente eu estava viajando e eu estava pensando, né? Eu sentei lá, o piloto saiu antes de decolar o avião, obviamente, né? Ele saiu do lugar onde ele estava lá e ele foi pegar uma aguinha lá no fundo. E ele voltou. E eu falei, olha só, quase nunca a gente vê o piloto. E, cara, ele era muito jovem. Entendeu? Tipo, eu jovem. Aí você fala, você não é tão jovem. Eu sou jovem, cara. E aí eu estava pensando, caramba, ele é jovem pra caramba. Ninguém entra no avião e pergunta quantos anos tem o piloto. É ou não é? Ou ninguém vai comprar passagem, chega lá na hora do check-in e fala, mas escuta, quantas horas de voo ele tem mesmo? E por que você não faz isso? Porque você confia, mas você não conhece o piloto. Olha só. Porque você decidiu entrar naquele negócio que pesa não sei quantas toneladas e que vai voar e você vai pousar em algum lugar. Você decidiu, quando você entra no Uber, você não pergunta se ele já bateu alguma vez. Espera aí, moço, só um pouquinho antes de entrar. Você já bateu alguma vez o carro? Não, no caso. A gente não faz isso porque confiar é uma decisão. É um passo que você dá, é se lançar. Confiar significa isso, se lançar. Ou seja, voltamos para a definição, confiar é uma decisão de crer e entregar-se, estando seguro de assumir um prejuízo momentâneo. Para ter uma confiança inabalável, é necessário decidir crer. Crer o quê? Primeiro, que Deus é fiel à sua promessa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus faz uma promessa a Abraão. Se você vai ver no subtítulo talvez da sua Bíblia, na minha está escrito, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Eu preciso decidir crer. Agora, gente, presta atenção, imagina que Abraão creu em um Deus que ele não tinha ouvido falar nunca, que não tinha nome. Sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma terra de herança, Abraão. E ele acredita, ele decide crer. Ele não conhecia Deus, mas ele decidiu crer. Crer, ou melhor, confiar é alguém que se lança e se entrega, que acredita. E está correndo um risco de assumir um prejuízo. Ele se sente seguro nisso. Abraão é um homem que vai nos trazer muitos ensinamentos, mas o princípio da caminhada é verdadeiro. Você cresce a confiança à medida que você conhece. Eu confio muito mais na Marissa agora do que há 10 anos atrás, 5 meses e 4 dias que nós nos casamos. Porque eu conheço ela mais, é verdade. Mas a promessa que eu fiz para ela no altar não tinha volta. Você está entendendo o que eu estou falando?
exigiu fé para acreditar. Agora, a promessa, ela não é digna de confiança simplesmente porque foi feita, mas a garantia dela se dá no caráter de quem a fez. Deus é digno de toda confiança, amém? Se para nós é difícil às vezes confiar em Deus, como eu disse, imagina Abraão. Segundo o Talmud, que é o documento antigo dos hebreus, Abraão, provavelmente o pai dele Terá, era fabricante de deuses. Abraão cresceu numa casa, talvez, que o pai dele fazia deuses. Abraão ajudava a assar os deusinhos de barro, pintar eles. E de repente alguém fala com ele, qual desses deuses é? Ele diz, nenhum. Você não faz ideia quem eu sou. E ele creu. Em Josué 24, 2, 3, Josué diz, então ele disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, inclusive Terá, pai de Abrão e Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. 3, eu porém trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã, também multipliquei a descendência dele e dei Isaque. Agora esse homem chamado Abraão, que nunca ouviu falar nesse Deus, ele precisa depositar fé, confiar. Ele precisa depositar crédito nessa voz que ele ouviu desse Deus que falou para ele que ia dar uma terra para ele. E ele larga tudo e vai embora. Ele pega o sobrinho Ló dele, as coisinhas que ele tinha, e Deus tinha prometido que abençoaria ele, que multiplicaria ele, que daria uma terra para ele, e que ele seria pai de uma numerosa multidão. Abraão tem 75 anos de idade, irmão. Pô, finalzinho da carreira. Vai mexer agora comigo? 75 anos, Deus faz uma promessa para esse homem. E ele acredita, ele deposita fé, ele confia, ele está disposto, ele está seguro de assumir um prejuízo momentâneo. E ele vai. E aí, às vezes, as pessoas falam sobre fé, e eu lembro de Abraão, eu falo, cara, que credibilidade que Deus tinha para Abraão. Aparentemente nenhuma. E por isso que ele foi o pai da fé. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Rafa, como é que você pode confiar em Deus tanto? Cara, eu fico em choque com essa pergunta. Porque eu penso, o Deus eterno, infinito, criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, ele disse que ia fazer. Eu amo essa música que a gente cantou. Tu és o Deus que não mudará, você já fez, você fará. Como é que pode confiar tanto em Deus? Como não confiar em Deus? Como eu não vou depositar crédito nele? Irmão, Abraão não fazia ideia quem era. E agora a gente tem esse livro maravilhoso chamado o Evangelho de Gênesis e Apocalipse, que vai trazer definição de quem é que fez essa promessa, qual é o seu caráter, quais são as suas virtudes, quais são suas intenções, quais são os seus propósitos. Tá doido? Que loucura! Como é que você confia tanto em Deus? Meu amigo, como não? Se eu não confiar em Deus, vou confiar em quem? Eu penso que talvez a única coisa que permanecia na cabeça de Jó durante o processo que ele viveu, gente, era isso. Deus é digno de toda confiança. Deus é digno que eu deposite crédito no que ele falou, na pessoa dele, quem ele é. Quem já leu o livro de Jó sabe que é um livro difícil de ler, né? Parece que não acaba nunca o sofrimento desse homem. Às vezes a gente acha que foi, sei lá, 1 semana, 2, 3 semaninhas. Mas eu dei uma pesquisada, os estudiosos dizem que, considerando a estrutura do livro e a profundidade das discussões entre Jó e seus amigos, bem como a natureza do seu sofrimento físico e emocional, Jó, por muitos estudiosos, eles sugerem que o período do sofrimento dele pode ter durado vários meses, possivelmente até 1 ano ou mais. Contudo, essa estimativa é baseada apenas no texto bíblico. Não há como ter uma resposta definitiva sobre a duração exata do sofrimento de Jó, mas é razoável supor que o processo completo da sua aprovação e subsequente restauração durou pelo menos vários meses. Cara, quando você lê a história de Jó, chegam uns amigos de Jó que eram para ajudar ele, e eles estão lá amassando ele. Não, com certeza você pecou, você fez alguma coisa, você precisa se arrepender. E Jó está lá, e Jó está
sabe, ele primeiro só ouve. Os caras colocam ele para baixo. Mas tem uma frase dele, irmão, que para mim é a frase de alguém que decidiu confiar em Deus, que decidiu depositar todo o crédito, tudo que tinha de fé em Deus, e tinha uma confiança inabalável. Sabe o que é a frase de Jó? Eu amo, Jó 13:15. Ele diz para os amigos dele: ainda que ele me mate, nele esperarei, eu apresentarei diante dele o meu caso. Cara, o Jó está dizendo o seguinte: eu não sei o que está acontecendo, não acho que era para estar passando por isso, mas só tenho certeza de uma coisa: mesmo se ele me matar, eu estou esperando nele. A gente foi ensinado a ter uma fé extremamente responsiva. Se você fizer, Deus vai fazer. Porque senão vai acontecer. Fé não é e se. Fé não é e se. Fé é ainda que. Presta atenção comigo. Muita gente fala, não, mas e se? Não, isso não é fé. Isso não é confiar. Fé ainda que. O que é fé? É os amigos de Daniel. Gente, eu estou falando do Velho Testamento por enquanto. Segura a cadeira aí. Você acha que está difícil de entender? O Velho Testamento estou falando ainda. Os amigos de Daniel. Misael, Azarias e Ananias e Azarias, né? Ananias, Misael e Azarias. Eu não gosto dos nomes babilônicos dele. Vamos falar dos nomes hebraicos dele, né? Eles estão lá, Nabucodonosor faz aquela estátua e fala assim, vai tocar lá o negócio, a música, todo mundo vai se dobrar e os três estão lá em pezinho assim. E aí fala, aqueles lá estão em pé, chama eles, você sabe a história. E o rei fala assim, se vocês não se prostrarem dentro da estátua, está lá. E esquenta esse forno um monte de vezes mais. Você tem uma ideia, ficou tão quente que os soldados que jogaram eles no forno morreram queimados. Tão quente que estava. Daí um dos amigos fala assim, aí o rei fala assim, e não há Deus que pode livrar você das minhas mãos. E os amigos falam assim, rei, é o seguinte, esse Deus que está falando que é o nosso, ele pode livrar da mão de você. Mas se ele não quiser, ainda que ele não faça, a gente não vai se dobrar. Fé não é e se, confiar não é e se, confiar é ainda que. O que Jó está dizendo, os amigos estão dizendo, o amigo Daniel ainda que ele não faça o que eu estou esperando, ainda que ele me mate, ainda que ele não seja do jeito que eu esperava que ele fosse. Eu às vezes viajo na minha cabeça, vocês sabem, né? Que às vezes dá umas viagens na minha cabeça. Eu viajo na minha cabeça. E assim, um dia eu estava numa roda de amigos e eu estava pensando assim, eu sempre sou aquele que boto fé na galera. A minha vontade é essa, é colocar fé no seu coração. Mas de repente eu estava em roda uns amigos bem maduros assim, e deu para fazer o que eu fiz. Eu falei, gente, a gente está acreditando demais nisso aqui, né? Eles olharam para mim. Eu falei, gente, e se a gente chegar lá e era tudo uma enganação? No final das contas, a gente chega lá, sabe o Mágico de Oz? A gente chega lá e de repente é só um cara, entendeu? Que é muito poderoso, jogou com a gente, brincou com a gente, criou uma história bem bonita e no final das contas é um sádico. A gente vai chegar na eternidade e ele vai fazer todo mundo sofrer eternamente. Eles olharam para mim e falaram assim, cara, tu bateu a cabeça, irmão. Eu falei, não, mas não existe uma possibilidade remota, nem que seja 1%. Aí eles pararam e falaram, mas daí você botou um medo no nosso coração agora. Eu falei, no meu coração não tem esse medo, mesmo se tiver 1% de chance. Ué, por quê? Porque se eu morrer e me encontrar diante com ele, e na verdade era tudo uma fantasia, era tudo um esquema, ele na verdade era alguém mau, um Deus mau, para eu sofrer pela eternidade, eu pelo menos vou sofrer por amor, irmão. Porque eu o amei de verdade. Eu vou chegar perante ele e vou falar assim, você me enganou direitinho. Mas valeu a pena, porque foi por amor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você depositar a sua fé, você colocar todo o seu crédito, é claro que eu estou dizendo não vai acontecer. Ele é quem ele diz ser, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é o eterno Pai, dadivoso. Agora a gente tem essa certeza, irmão,
E às vezes a gente fica pensando, mas será? Mas eu não sei. Mas quem sabe? Não, para com isso, pelo amor de Deus. Confia. Uma confiança inabalável. Meu amigo, Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive. Eu lembro que, eu já contei para vocês várias vezes isso, eu lembro que às vezes a gente passava uns apertos, quando a gente estava fazendo missão eu e a Maressa, uns apertos difíceis assim. De tipo, não ter água para beber, né? Você lembra disso aí? Chupar gelo para matar a sede. E eu lembro que a gente se olhava e falava bem assim, cara, e agora? E a Maressa, eu lembro que, normal, né? A mulher é um pouco mais emotiva. E agora, meu Deus! Ela olhava pra mim e eu tava rindo, assim, às vezes eu tava gargalhada e ela pensava, ele surtou, ele tá malucão, seu doido. Você tá rindo do quê? Eu falei, mas eu quero ver como é que Deus vai sair dessa, cara. É só isso, eu tô aqui, ó, só esperando como é que Deus vai sair dessa. Eu não me mandei pra cá. Foi ele que mandou. Gente, presta atenção. Deus chega para Abraão. Abraão não faz ideia quem é esse Deus. Fala com ele, faz uma promessa, ele deposita fé, ele dá crédito, ele confia, ele está disposto a assumir, ele está seguro de assumir um prejuízo. E ele vai. E ele passa com 75 anos. 25 anos demora para que ele tenha o primeiro filho. É muito tempo. Aí, de repente, lá em Gênesis, no capítulo 22, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, está chamando ele do quê? O pai de multidões. Aí Abraão falou, o pai de multidões sou eu mesmo, olha lá, Isaac brincando. Vai ter um monte de filho. E Deus fala assim, Abraão, pega seu filho, seu único filho, lembra que confiar pode crescer no processo? Aquele que você ama. Vai e oferece em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Ele não fala nem qual monte é. Eu vou te mostrar um monte. Aí sabe o que diz no próximo versículo? No próximo versículo diz assim, no outro dia, levantando Abraão de madrugada. Pô, irmão, não tem como. Qual é a tua pressa, Abraão? Eu acho que Abraão está pegando e arrastando o menino. Falou, mas eu quero ver como é que Deus vai sair dessa, cara. Eu quero ver como é que Deus vai sair dessa, porque ele prometeu. Gente, presta atenção comigo aqui no negócio. Hebreus fala que Abraão cria que Deus podia ressuscitar dos mortos a sua descendência, ou seja, Isaac. Você está comigo? Fala para mim quantas ressurreições teve até Gênesis 22 na Bíblia. Quantas? Nenhuma. Imagine a pessoa mais confiável para você. Tá? Pode ser um familiar, um parente, um amigo, até irmão em Cristo. Ele faz uma promessa. Ele promete para você algo. Você acreditaria que essa pessoa cumpriria? A pessoa mais confiável para você pode ser pai, mãe, parente, irmão em Cristo, amigo. Você acreditaria, sim ou não? Bom, mais ou menos, tá bom. Talvez para você o problema não é a credibilidade dessa pessoa. Talvez a capacidade de cumprir o que prometeu. Pode ser, né? Agora imagina que essa pessoa que você mais confia no mundo seja o Elon Musk. Ele chega, bate na porta da sua casa e fala bem assim, é o seguinte, acordei com uma ideia maluca aqui. Eu quero que você deixe seu emprego, sua casa, pegue seu passaporte, não precisa nem abrir a mala. E você e mais 12 pessoas que você escolher, eu vou pagar uma viagem no mundo. Tira um sabático. Primeira classe, os melhores hotéis, melhores restaurantes e um cartão ilimitado para você comprar o que você quiser. Você acredita? E se estivesse sendo filmado por canal de televisão ao vivo, e a rede social dele filmando ao vivo, ele fazendo essa promessa para você, você acredita? Imagina, irmão.
O cara tá lá, tá filmando, tá ao vivo. Eu olho para lá, televisão, parece, lembra aqueles negócios, parecia lá o televisão, chegava, se batia na porta da casa, abria a porta e falava, pega o sabonete. Ele corria. Pega não sei o quê, lembra desse negócio? É o Elon Musk, irmão, o cara é bilionário. Ele chega lá e fala assim, é o seguinte, uma ideia, você vai tirar um sabático, 12 pessoas se você quiser, você não vai viajar entendeu? Econômica. É o meu jato lá, cabe 30 pessoas, pega 12. Aí quando você não está satisfeito, você não acreditou, então quando você voltar, você fala, deixar meu emprego, viajar o mundo, não sei. Não, mas quando você voltar, eu dou 10 milhões de dólares para você recomeçar. Está ao vivo, a rede social dele filmando, a televisão aberta. Você acredita ou não acredita? Agora imagina quem fez essa promessa para Abraão não foi Elon Musk, cara. O próprio Deus. Você acha que Elon Musk tem dinheiro? Recurso? Imagina o Criador. E testemunhas que estavam quando Deus prometeu para Abraão. Lê lá o pacto que Deus faz com Abraão. Quando ele manda pegar os animais, cortar no meio. E passa com uma tocha no meio dos animais falando, Abraão, eu juro por mim mesmo que eu vou fazer o que eu estou te prometendo. Sabe quem estava de testemunha nesse dia, meu amigo? Não era televisão, não. Quem estava de testemunha era anjo, arcanjo. Os seres eternos estavam de testemunha de Deus fazendo uma promessa e se colocando como garantia. Meu Deus do céu. Não é gente que esquece, amigo. Os 4 seres viventes, a trindade estava lá testemunhando, Deus falando para Abraão assim, Abraão, eu prometo para você que eu vou fazer o que eu prometi que ia fazer. E eles colocam como garantia. Eu queria ler para vocês Hebreus 6, do 13 ao 20, eu queria que você colocasse muita atenção nisso aqui. O autor de Hebreus diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas que juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, fala comigo, herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica através do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre. Meu Deus, cara. Deus fez uma promessa e Ele jurou por si mesmo, para que os herdeiros dessa promessa, quem está falando? Nós. A primeira coisa que a gente falou hoje, de como você pode ter uma entrega, uma confiança completa, inabalável, é você crer que Ele é fiel à sua promessa. Mas também, esse 2, você crê que Ele não muda. Se tem uma das características de Deus que eu mais amo, é a sua imutabilidade. Deus não muda de ideia. Deixa eu falar um negócio para você, você pode se escandalizar. Existe uma coisa que Deus não pode fazer. Ai, meu Deus. Deus pode fazer tudo? Pode, mas tem uma coisa que Ele não pode fazer. Está escrito aqui. Deus não pode o quê? Mentir. Deus não pode mentir. Presta atenção comigo no negócio. Se um dia Deus me aceitou na família dele, Ele me recebeu pela graça dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele, você acha que Ele vai esquecer de mim amanhã? De você? Meu amigo, Noé está dentro daquela arca, acabou de chover, ele já está lá um tempão. Sabe o que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito assim, lembrou-se Deus de Abraão. Lembrou-se Deus de Noé. Se esqueceu de Noé? Não se esqueceu de Noé. Esse lembrou-se não é uma memória. É agir em favor.
Quando José está lá na cadeia e ele fala para os 2 servos, ele fala, quando um de vocês estiver perante Faraó, lembra-te de mim. Ele não está falando para o cara estar lá, o copeiro servindo Faraó e falando assim, José, que cara massa. E pega o copo de volta. Não, quando ele fala, lembra-te de mim quando você chegar perante Faraó, é o quê? Age em meu favor. Deus se lembra da gente. Ele age em nosso favor. Sabe por quê? É por amor do nome dele. Gente, quando eu estou orando pela graça, misericórdia de Deus, eu falo, Senhor, por amor do seu nome. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você me chamou como eu creio que você chamou, como chamou vocês, nós estamos aqui na luz. A Bíblia diz, se não nos negou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Você está falando do quê? Eu estou falando de uma confiança inabalável. Eu não estou falando de você ganhar alguma coisa, eu estou falando de você não ter medo de perder nada. Você não está preocupado com o quê, meu irmão? A minha vida está resolvida no céu. Está entendendo? O jovem rico não tinha a vida dele resolvida na terra. No céu, tinha resolvido na terra. O jovem rico tinha a vida resolvida na terra, mas no céu não tinha. Não tem paz. A minha é o contrário, a minha está resolvida no céu, irmão. O que eu quero? Você está preocupado, Rafael? Preocupado com o quê, irmão? Minha alma foi redimida. A graça de Deus foi derramada. Eu acordo todos os dias, sou filho de Deus. E qual que é a promessa dele? Jesus olha para os discípulos e fala assim, eu não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que será, irmão? Com certeza. Você confia? Você deposita crédito? Olha só. Em mais de 6 mil anos de história, quando a coisa apertava em casa, a minha esposa vai lembrar, eu pegava a Bíblia e eu falava, tem mais de 6 mil anos de história aqui, ó. Deus não falhou com ninguém. Eu não vou ser o primeiro, nós não vamos ser o primeiro, vocês não vão ser os primeiros, você está entendendo? Deus sempre falou, Ele cumpriu, nós não seremos o primeiro, Ele é digno de toda a confiança. Ou seja, não é a garantia de que Ele vai fazer o que a gente quer que Ele faça, mas é a segurança de assumir um prejuízo momentâneo para que a vontade dEle seja feita. No final das contas, vai servir de bênção. Ei, as pessoas perguntam, você não está preocupado? Eu falo, Romanos 8:28 continua sendo verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisas? Todas. Boas e pronto. Por que você acredita? Eu não acredito porque é verdade a Bíblia. Porque é verdade, eu acredito. Ela é verdade antes de eu acreditar. Eu acreditando, não acreditando. Ela é verdade, por isso eu acredito. Você quer ter uma fé inabalável, meu amigo? Você precisa ler a palavra de Deus e acreditar. Como é que um peixe engoliu um homem? Está escrito lá, meu irmão. Se tivesse escrito que um homem engoliu a baleia, eu ia acreditar do mesmo jeito, cara. Mas você é bem doido. Pois é, a fé é isso mesmo. Ainda que, não e se. Olha só. A única garantia que Abraão tinha que Deus cumpriria a promessa foi a sua palavra, foi o seu juramento, certo? A gente está falando de Velho Testamento. E ele já tinha uma confiança inabalável. Lembra que a gente falou no começo de definição sobre... A gente falou que vender fiado era uma promessa de pagamento, ou comprar fiado melhor, era uma promessa de pagamento, lembra disso? Os homens avançaram. Eles falaram, não vamos mais vender fiado porque não está dando muito certo. Muito caloteiro. Agora a gente está penhorando. O que servia? Diferente do vender fiado, o penhorar é o seguinte, bom, você pode levar esse produto, mas você precisa deixar como garantia alguma coisa que é sua, para eu ter certeza que você vai voltar para pagar o que você deve. E resgatar aquilo que é seu. Você está comigo, amém? Beleza. Geralmente, o que era deixado como penhor tem mais valor do que aquilo que era concedido, obviamente. Porque senão, o cara não ia ter dado.
Então, às vezes, quando você vai pegar um crédito no banco, ele vai pedir para você colocar o quê? Como garantia carro, casa, que vale mais do que ele te emprestou, para ter certeza que você vai voltar. Aqui no Brasil não tem muita casa de penhor assim, mas lá no México tem muita casa de penhor, cada esquina tem casa de penhor. E o pessoal penhora tudo. Eu quero emprestado R$3.000 e eu vou deixar esse iPhone aqui. Um monte. Penhor. Ou seja, a garantia do pagamento não era só a promessa que a pessoa ia pagar, não era só anotado na caderneta. A gente avançou para o quê? Para agora penhorar as coisas. A gente deixa alguma coisa como garantia de que a gente vai voltar a buscar. Você sabia que Abraão e os patriarcas e os heróis da fé, que Hebreus fala do Velho Testamento, eles tinham uma confiança inabalável só pela palavra da promessa de Deus? Imagina nós agora, meu amigo. Efésios capítulo 1, de 3 a 14. E aqui eu estou caminhando para a conclusão. Você está prestando atenção em mim, amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não nos abençoará, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, tirou o véu da vontade de Deus, segundo o seu propósito de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, reconciliação de todas as coisas para ele de volta. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem espera em Cristo? Agora olha o 13, nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, acreditado, depositado crédito, confiado, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Meu amigo, se para Abraão, Isaac, Jacó, Noé, esses homens todos, a promessa de Deus foi só verbal, para nós ele deixou penhor. Ele não só disse, olha, eu vou fazer, eu vou estar com vocês, creiam, acreditam, depositem crédito em mim, confiem, se lancem. Não, ele deixou o Espírito dele para selar isso. Meu amigo. Irmão, se Deus falar que eu vou voar daqui de cima, eu dou-lhe um salto aqui, cara. Eu quero que vocês entendam isso. Como se confia em Deus? A pergunta de hoje é como não? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aí às vezes as pessoas falam, eu não sei se Deus me chamou para pregar a palavra. Será que se eu levantar e pregar aqui no ônibus, é muito difícil para mim confiar em Deus? Olha, sabe, é um emprego, é uma faculdade, é alguém para eu casar. Meu amigo, se não vai confiar em Deus, vai confiar em quem? Quem é digno de crédito? Eu gosto muito dessa história, os tradutores da Bíblia das Ilhas Novas Hébridas. Presta atenção comigo. Os tradutores das Bíblias da Bíblia nas Ilhas Novas Hébridas se esforçaram para encontrar um verbo apropriado para crer. Este foi um problema sério, uma vez que o termo e o conceito são essenciais para as Escrituras. Aquelas tribos não tinham o conceito de crer na linguagem deles. John Peyton, um tradutor da Bíblia, encontrou por acaso uma solução enquanto estava caçando com um membro de uma tribo. Presta atenção. Os dois apanharam um grande cervo e levaram preso em um varal até a casa de Peyton.
pela trilha escarpada de uma montanha. Quando chegaram à varanda, os dois soltaram a carga e se jogaram nas cadeiras da varanda. Ao fazerem isso, o nativo exclamou na sua língua, a língua do seu povo: meu Deus, é bom se estender aqui e descansar. Peito imediatamente pegou um papel e um lápis e anotou a frase. Assim, sua tradução final de João 3,16 poderia ser expressa dessa forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele se estenda não pereça, mas tenha vida eterna. Estenda-se sobre Cristo. Todo aquele que nele se lance. O que é crer? É se lançar. A gente é muito abstrato em acreditar. Não, eu acredito. Não, irmão, você não está entendendo. Acreditar é se lançar. Pedro está lá dentro do barco, de repente aquela tempestade maluca, vem lá e fala, é um fantasma. Jesus fala, não temam, sou eu. Aí Pedro fala, se é você, manda que eu vá aí. Cara, a gente precisa ser mais abusado, cara. Sério. A gente está muito soft. Não, eu acho, eu penso. Será que, meu amigo, se estenda sobre Cristo, se lance sobre Cristo. Mas será que ele vai fazer o que eu quero fazer? Tomara que ele não faça o que você quer que ele faça. Tomara que ele não faça o que nós queremos que ele faça. Porque quem somos nós para dizer o que é melhor? Mas em tudo nós vamos confiar. E vai ser inabalável, meu amigo. Lembra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar quem me ajuda, não vai faltar quem me atrapalha. Não vai faltar quem me abençoa, não vai faltar quem me amaldiçoa. Nada vai faltar. E todas as coisas vai ser bênção. Quem confia no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, meu amigo. Cheios de fé. Eu me amarro nisso, cara. Davi está fugindo de Absalão. Os valentes dele estão com ele. De repente, se eu não me engano, esse meio, um maluco, um doidão da casa de Saul, começa a tacar pedra em Davi. Sozinho. É suicida, é um ato suicida. Ele falou, eu morro, mas morro feliz. Jogando pedra em Davi, falando assim, ó, bem feito para você. O Senhor está te dando pagamento. Porque você usurpou o trono de Saul e agora seu filho está usurpando o seu trono. Meu amigo, não tinha nada pior do que se acusar Davi do que desonra. Nada. Você podia acusar Davi do que você quisesse, mas desonrar o rei é a pior coisa que podia fazer para Davi. Aí o general de Davi, é o quê, rapaz? Fala para Davi, ele acha que você é cachorro? Eu vou pegar essa lança e vou atravessar ele. Davi segura, o general dele falou, segura aí. Davi para e fala assim, se Deus está vendo essa maldição que ele está lançando, deixa aí. E se Deus usar para a nossa bênção isso aí? Se Deus converter essa maldição em bênção? Ah, meu Deus. É só alguém que confia. É só alguém que tem uma confiança inabalável. E último, você precisa crer e confiar e se lançar que Ele é um bom pai. Ah, Rafa, mas eu não tive pai. E aí, irmão? Ele é um bom pai. Jesus diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou o que de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Olha o que Jesus está dizendo para aqueles homens. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu não dará boas coisas que vocês pedirem. Portanto, tudo que vocês querem, que façam com vocês, façam também pelos outros, porque essa é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. São poucos que a encontram. Sabe, quando eu estava escrevendo essa mensagem, quando eu estava recebendo essa mensagem, colocando no papel, às vezes eu demoro muito para fazer uma mensagem.
E não é porque é difícil escrever. Para mim é muito fácil. É a luta interna que eu tenho de colocar o que eu quero no papel. Mas é que de repente eu estou fazendo algumas coisas, o Espírito Santo pega o meu coração e eu só consigo chorar. Eu fico ali 1 hora chorando. Não avanço. Eu estava ali, lendo esse versículo, e o Espírito Santo me perguntou, ele me lembrou. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele exista e é galardoador ou recompensador dos que o buscam. E o Espírito Santo me perguntou, qual é a recompensa de me buscar? Qual que é a nossa recompensa de confiar em Deus e buscá-lo? Qual que é? Qual que é a recompensa de buscar Deus? Qual que é a recompensa de buscar Deus, gente? É achá-lo. Qual é a bênção de confiar em Deus? Qual é a bênção de se lançar nele? É sentir o braço dele segurando, irmão. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra buscando um justo para qual possa mostrar seu braço forte. E a gente está esperando ele se manifestar para confiar. Tirando de lado a patologia e respeitando todo o problema clínico. Irmão, você quer vencer a ansiedade? Confia em Deus, cara. Se lança nele. Mas e se, ainda que, irmão? Ainda que. De vez em quando, há um tempo aconteceu também, né? A gente está a gente acelera a vida, coisa arada, você sai daqui, vai para lá, não para descansar. A gente estava com a mesa, galera lá, eles nem sabem. Eu contei para a Marisa na volta. De repente, na mesa, me deu um senso de sair do lugar, meu coração acelerou, comecei a ficar eufórico. Estava ali de boa, quieto. Aí lembrei, eu falei, caramba, mano, isso aí é gatilho de ansiedade. Esperei fundo, entrei no carro, falei para a Marisa, eu preciso descansar. Assim, nessa calma. Você não achou que ia morrer? Teu peito não estava doendo? Tava, irmão. Mas e aí? Eu falei, ainda que ele me mate, nele esperarei. Minha vida está resolvida no céu. Eu não estou querendo simplificar, gente. Se você faz... A minha esposa sabe o que é lutar, né? Contra ansiedade generalizada. Ainda faz terapia. Glória a Deus pelos psicólogos. Eu amo todos eles. Cada 10 pessoas que vêm para mim, 11 eu recomendo terapia. Mas deixa eu falar um negócio para você. Existe um lugar de confiança em Deus. Onde você deposita crédito. Onde você pode se lançar. Agora, confiar é uma decisão de crer e se entregar, estando seguro de assumir algum prejuízo momentâneo. Foi o que a gente falou, não foi? E nessa aliança que Deus confiou em mim e você? Quando Deus confiou em mim e você nessa aliança, meu amigo, Ele não confiou com a certeza de que a gente ia cumprir exatamente tudinho, mas com a segurança de assumir um prejuízo momentâneo, porque foi isso que Ele fez quando Ele se colocou como garantia dessa promessa. É Jesus assumindo o prejuízo momentâneo. Então Ele confiou, Ele falou, faço uma aliança com você, Abraão. A gente leu o Salmo 13, e a última coisa que eu vou ler, que diz, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Eu vou ler os 6 versículos de todo esse salmo. Você está comigo ainda, amém? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará de mim? Olhe para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem.
está preocupado? Meu pai não está. Para terminar, eu queria chamar o João aqui para me ajudar numa ilustração. Meu amigo. Você imaginou Abraão e Isaac subir no monte? Abraão confiava em Deus, mas Isaac confiava em Abraão. As pessoas também vão confiar em Deus à medida que vê a sua confiança em Deus. Você está comigo? Os estudiosos dizem que Isaac provavelmente tinha entre 15 a 21 anos quando o pai dele subiu o Monte Moriá com ele. Quantas vezes você acha que Isaac viu o pai dele fazendo um sacrifício? Ele viu o pai dele preparar o altar, ele viu o pai dele botar lenha, ele viu o pai dele amarrar o animal. E estava lá Isaac, sim, pai, junta aqui, filho. E estava Abraão, aqui ó, Isaac. Você acha que Isaac não sabe o que vai acontecer, irmão? Claro que sabe. Agora, você lê na tua Bíblia, ó, Abraão está aqui, ó. Você lê na tua Bíblia, está preso a Isaac, fica preso a Isaac. Você lê na tua Bíblia, por acaso, e Abraão correu atrás de Isaac. E tiveram uma luta braba, mas Abraão conseguiu prender. Você lê na tua Bíblia isso? Como pode? Não, mas Isaac também acreditava que ia ressuscitar. Que moço ressuscitar? Quem tinha ressuscitado nem sabia o que era ressuscitar. Cara, Deus vai fazer coisas extraordinárias com quem confia nele. Todos os homens que você encontra na sua vida, que se admira, na Bíblia e fora dela, confiaram em Deus de uma maneira assim, ó, não dá para explicar. Porque ele é digno de confiança, você pode se entregar, você pode se lançar. Eu nunca esqueço quando eu olhei para minha mãe, com 19 anos de idade, eu falei, mãe, eu acho que eu vou servir o Deus o resto da minha vida, assim, ó, a tempo completo. Não estou pensando mais em carreira, mais nada. E mesmo assim, estava fazendo a faculdade e trabalhando. Eu lembro que minha mãe me olhou e falou assim, filho, você sabe que é Deus que vai ter que pagar as tuas contas, né? Sabe que é Deus que vai ter que cuidar da tua família, né? Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, tem alguém melhor para fazer isso? Está preocupado com o quê, cara? Perguntei pro João 2 vezes se ele confiava em mim. Quando eu estava assim na vigília, mano, Deus me mostrou uma parada. E eu relutei, eu falei, nossa. Aí eu perguntei se você confiava em mim, você falou bastante. É loucura, irmão. É o ministério, o meu breve ministério que pode acabar hoje. Mas eu vi você, cara, se lançando de costas daqui de cima. E você não caindo. E não foi figurado. Você acredita? Você confia em mim? Ele é um dos mais novos, assim, no discipulado meu. Podia ter chamado mais antigo, mas eu quis chamar mais novo. Tem menos tempo. Vou te ajudar. A gente combinou alguma coisa? Vai bem uma pontinha. Cara, Deus falou para mim, eu acredito, eu confio nele. Tu não vai pular para trás. Tu vai se jogar. Tu vai só deixar teu corpo cair. Cair mesmo, como se fosse cair de costas no chão. Mas eu vi Deus te segurando. Você confia em mim? Eu amo você, cara. Fecha o olho. Deus não vai deixar você cair. Você confia nele? Pode se lançar para trás.
A gente nunca falou sobre isso. Eu nunca dei ideia que faria isso. Eu só ontem cheguei para ele, Deus me falou um negócio assim, eu falei, cara, que loucura isso. Eu falei, você confia em mim, João? Ele falou bastante. Hoje eu perguntei de novo. Ele podia ter falado, não, cara, é loucura. Mas a gente anda junto. Ei, que você inspire e seja inspirado a se lançar em Deus, a confiar. Estou preocupado com o quê, irmão? Nós não temos só a sua palavra como garantia, nós temos o penhor do seu Espírito, que Ele vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Eu não sei o que você tem passado, e não sei o que você vai passar, porque você vai, irmão. O caminho é estreito. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Ele é um bom pastor. Ele é digno de toda a confiança. Ele não vai deixar que você caia. Torre forte é o nome do Senhor. A Ele correrá o justo e não ficará prostrado.